Enquanto eu estava escrevendo essa coluna ontem, uma coluna que falaria sobre o desempenho emocionante dos nossos times no Mundial de Clubes, eu vi a notícia da morte da Juliana Marins, depois de 4 dias presa numa encosta de um vulcão na Indonésia, sei lá quantos metros de profundidade, com frio, com fome, sem água, provavelmente machucada. A notícia não foi exatamente uma surpresa, mas aqui doeu como se fosse. Eu não tô conseguindo falar de outro assunto. Desde o último domingo eu tô acompanhando aflita a história da Juliana, né? Uma brasileira de 25 anos que, abandonada pelo guia que havia contratado para acompanhar ela na trilha do Monte Rinjani, caiu e morreu à espera de um socorro que não veio nunca, ou seja, ela foi abandonada 2 vezes. O passeio era mais um em meio a uma viagem que incluía vários países asiáticos, havia começado em fevereiro e era parte de um projeto de vida. Porque imagina, para uma mulher desbravar sozinha o outro lado do mundo, nossa, isso tem muitos significados, além das fotos e da própria experiência em si. É um grito de liberdade, é um recado de independência, é uma coisa que exige uma coragem que, sei lá, eu pelo menos nunca tive. Nas fotos que a gente consegue ver no seu Instagram, a satisfação com a própria conquista parece evidente, porque de fato você se abrir dessa forma para o outro, assim, de coração largo, longe de casa, com desconhecidos, não é para qualquer um. E isso ficou muito evidente na sua queda. Essa diferença de conceito de humanidade, né? Se a Juliana, pelo que a gente vê em alguns vídeos, aparentava exercer uma ideia de humanidade em que os laços independem de gênero, nacionalidade ou língua, eram horizontais, né? Deveriam ser horizontais, o mesmo não aconteceu com o grupo que acompanhava ela até o vulcão. Quando ela se acidentou no último sábado de madrugada, sexta-noite aqui no Brasil, a Juliana, que fazia escalada, né, com um grupo, ela havia sido literalmente deixada para trás. E o abandono que custou a sua vida não tem a ver com riscos de montanhismo, nem com os riscos de uma mulher viajar sozinha, tem a ver com os riscos da desumanidade. No início do segundo dia, a brasileira estava cansada e pediu ao guia que fizesse uma pausa para que ela pudesse retomar o fôlego. Ah, fica aí então descansando que eu vou indo na frente, teria dito o rapaz, segundo relatos obtidos pela sua irmã, Mariana, que graças às redes sociais foi localizada no Brasil por um grupo de espanhóis que viu a Juliana pedindo socorro horas depois da queda. E essa queda aconteceu quando ela estava sozinha. Juliana caiu sozinha, essa solidão não sai da minha cabeça. A vida não tem garantia, a gente sabe disso, né? A gente pode cair de um penhasco, mas a gente pode cair em casa, a gente pode cair na rua, bater a cabeça, a gente pode... a gente é vítima da aleatoriedade, né, dos genes, que é uma loteria, e tem a violência urbana, tem as guerras, mas, por outro lado, a gente é humano. Isso deveria fazer com que a gente fosse capaz de conversar com os outros, de esperar alguém tomar um ar, que a gente se comovesse com o desamparo dos outros, porque o desamparo dos outros não é diferente do nosso. Não deveria ser, pelo menos. Boa semana, gente. Uau!